E se a gente usar o bordado como uma maneira de nos conectarmos com as estações do ano, nos reconectarmos com os nossos próprios ciclos e estarmos em conjunto com outras mulheres? Essa é a proposta da roda de bordado do ano. Eu não sei se você já reparou, mas a vida que a gente vive hoje é uma vida muito desconectada das estações do ano. É como se as estações tivessem se transformado só numa questão de armário, roupas de verão e roupas de inverno. Mas o fato é que as estações têm muito mais interferência na nossa vida do que a gente consegue perceber. E uma vez que a gente ignora essas estações, a gente entra numa vida que segue um ritmo frenético e constante. E isso acaba tendo implicações muito sérias, principalmente no que diz respeito à nossa saúde mental. Olha só o que o autor deste livro aqui, O Poder do Ritual, eles nos diz. A realidade é que muita gente tem dificuldade de viver em sintonia com os ciclos sazonais, em grande parte porque é muito fácil ignorá-los. Temos aparelhos de ar-condicionado e aquecedores no carro e podemos comprar abacates sempre que quisermos, ainda bem. No entanto, essas conveniências significam que podemos levar a vida quase sempre ignorando as flores que desabrocham na primavera ou as gloriosas folhas que adquirem tons dourados e avermelhados no outono. Embora às vezes seja necessário colocar um casaco mais grosso ou caprichar no protetor solar, costumamos planejar o trabalho, as viagens, os procedimentos médicos e as reuniões de família de acordo com o nosso cronograma. Esse estilo de vida pode até ser mais conveniente, mas desconecta muitos de nós do mundo natural. Sem um ritmo em nossa vida, perdemos a nossa sensibilidade espiritual. O simples ato de celebrar as mudanças no clima, promover festas e encontros que se conectam com as estações do ano, é uma forma de restabelecer a harmonia com o meio ambiente. Então, essa vida moderna que a gente tem hoje, cheia de conveniências, faz com que as estações elas passem de formas desapercebidas. E a gente vai vivendo nessa constância. Só que é importante a gente entender que a vida é feita de ciclos. E que, por exemplo, a gente tem momentos de mais expansão, como é o caso do verão, e momentos de maior introspecção, como é o caso do inverno. Se a gente segue uma vida constante dentro de um padrão de produtividade, isso vai levar a gente num único ponto, que é a exaustão. A falta de significado, a desconexão de nós mesmos. É quando a gente está fazendo as coisas por um piloto automático que a gente nem se lembra mais do porquê. Isso sem contar da ansiedade que nos cria e principalmente da depressão. Antigamente, as estações do ano elas eram muito celebradas. E eu tô falando de uma antiguidade lá atrás mesmo. Antes de Cristo, por exemplo, quando os equinócios e solstícios, que aliás são palavras que hoje nem fazem mais parte do nosso vocabulário, muito menos os significados, esses eventos eles eram celebrados em função da colheita, em função do plantio, em função da vida que estava alinhada a essas épocas do ano. E quando a gente passa a perceber as estações do ano, a gente também se permite se conectar ao nosso entorno. Como que uma determinada estação, com a sua quantidade de luz, com a sua quantidade de chuvas, com a sua temperatura, com os alimentos produzidos, ou seja, com as sensações que elas nos criam, como que isso vai interferindo na nossa vida? Se a gente entende que a gente pode viver uma vida em que a gente vai ter picos de produtividade, em outros momentos intercalados com descansos, com pausas, com momentos em que a gente se volta para dentro, a gente passa a ter uma vida um pouco mais cheia de significados e uma vida que nos deixa mais tranquilos, uma vida que nos deixa menos ansiosos, sabe? Uma vida que nos esgota menos e que a gente não vai se sentir tão exausto. Outra questão que a gente tem também da vida que a gente vive hoje é que a gente está sempre muito sozinha. A gente está sempre correndo, cuidando da família, cuidando de filhos, cuidando dos nossos trabalhos, mas muito pouco trocando com outras mulheres, conversando com outras mulheres. E a prática do círculo de mulheres também é uma prática ancestral, aonde nas aldeias e nas tribos as mulheres se reuniam para conversar sobre os seus ciclos, sobre o seu corpo, sobre as suas inseguranças, sobre mitos. E é por isso que nas rodas de bordado eu decidi trazer também não só o bordado, que é o nosso meio, né, por onde a gente se conecta, é o nosso fazer, mas que os mitos de deusas nos ajudassem a refletir sobre a nossa feminilidade, sobre o ser mulher, sobre os nossos próprios ciclos, sobre como
vivenciar tudo isso que está dentro de nós, dentro de uma sociedade patriarcal ainda, né? Então, olha só, é essa oportunidade, então, dentro da roda, onde o nosso fio condutor é o bordado, por meio dos seus símbolos, dos seus desenhos que nos levam a refletir sobre algumas questões, no sentido de potencializar os significados das estações do ano, mas principalmente para que a gente possa olhar para nós mesmas, para que o bordado também seja um momento de pausa e de reflexão, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, mas fazendo isso, compartilhando das nossas experiências e ouvindo as experiências de outras mulheres que podem servir para a gente. E a ideia da roda do ano, então, é que a gente celebre as 4 estações do ano, divididos, né, em trimestres. Então, o trimestre da primavera, o trimestre do verão, o do outono e do inverno. E aí a gente teria um encontro por mês, da primavera de 2024 até a primavera de 2025. E o encontro ao vivo no Zoom, para que a gente faça uso dessa tecnologia, sim, que nos permite nos conectar com mulheres que estão em diferentes partes do Brasil e do mundo, mas que a gente possa estar ao vivo conversando, aonde uma diz, as outras escutam, retornam e assim a gente vai fazendo. Então, uma forma da gente sair um pouco dessa nossa ilha de isolamento, mesmo que a gente viva num período de tanta conexão, mas também de tanta desconexão. Desconexão com o nosso entorno e desconexão com nós mesmas. Se você achar que isso faz sentido para você, vai ser uma alegria ter você bordando junto com a gente, nessa roda do ano, nesse círculo de mulheres. Vamos juntas?